É incrível como algumas vozes parecem atravessar gerações, como se falassem direto ao coração. A voz de John MacArthur foi assim, firme, serena e cheia de convicção. Uma voz que não apenas pregava, mas que confortava, ensinava e desafiava. Por décadas ele não foi apenas um ministro, foi um farol. Através do programa Graça para Você, alcançou lares, rádios e corações em todos os cantos do mundo. Onde havia dúvida, ele levava clareza. Onde havia desespero, ele semeava esperança. Seu ministério era mais do que palavras. Era presença. Presença constante em momentos silenciosos, enquanto alguém buscava direção numa madrugada solitária. Presença firme quando tantos se sentiam perdidos em meio ao caos. Ao lado de Patrícia, com quem compartilhou uma vida inteira, ele também construiu um legado familiar. Seus filhos e netos cresceram ao redor da fé, do compromisso e da integridade. Uma das netas, em um momento tocante, disse certa vez: "Vovô nunca precisou gritar para ser ouvido. Bastava que ele abrisse a Bíblia e o mundo parecia fazer sentido." John deixou muito mais do que sermões. Deixou convicções inabaláveis. Deixou fé aplicada à vida real. Deixou o exemplo raro de alguém que permaneceu firme quando muitos cederam. Hoje, suas palavras seguem ecoando, nos livros, nas pregações, nos rádios e, principalmente, na memória dos que foram tocados por sua verdade. Você se lembra de alguma mensagem dele que marcou sua vida? Compartilhe com a gente nos comentários. E se essa homenagem tocou seu coração, curta o vídeo e ajude essa memória a continuar inspirando vidas. Ele não era apenas um zagueiro, era muralha. Um daqueles jogadores que, mesmo sem brilhar com gols ou firulas, conquistava respeito. Na raça, na seriedade e na entrega total pelo time. Wagner Basílio defendeu camisas pesadas como a do Corinthians, São Paulo e Bahia. Onde jogava, deixava sua marca, firmeza na zaga, liderança no vestiário e um amor genuíno pelo futebol. No auge da sua carreira, foi campeão por onde passou. Mas o que mais impressionava era sua postura. Jamais se escondia nos momentos difíceis. Era daqueles que batia no peito e dizia: "Pode deixar comigo." E deixavam. Ídolo para torcedores, respeito entre os rivais. Mas, acima de tudo, um homem que sempre soube honrar cada escudo que vestiu. Um ex-companheiro de equipe comentou emocionado: "O Wagner era desses que você queria ter do seu lado, dentro e fora de campo. Ele jogava sério, mas ria com o coração. Depois dos gramados, seguiu próximo ao esporte e aos amigos. Jamais se distanciou do que amava, o futebol e sua torcida." Hoje, o nome de Wagner ecoa nas arquibancadas da memória de milhares. Não como mais um zagueiro, mas como um símbolo de garra, lealdade e respeito pelo jogo. Qual é a lembrança mais marcante que você tem dele em campo? Comenta aqui embaixo. E se essa homenagem te emocionou, curta o vídeo e compartilhe essa história com outros apaixonados por futebol. Algumas vocações não gritam, elas sussurram com firmeza e mudam o mundo em silêncio. Alberto Bottari de Castelo foi uma dessas almas raras. Como arcebispo e diplomata da Santa Sé, ele percorreu o mundo com um único objetivo: levar a palavra e a presença da igreja onde fosse necessário. Mesmo nos lugares mais distantes, mesmo nos tempos mais incertos. Homem de fé profunda e diálogo sereno, Bottari de Castelo não buscava os holofotes, buscava pontes entre nações, entre culturas, entre o humano e o divino. Aqueles que o conheceram de perto lembram de um detalhe: sua escuta. Ele ouvia com atenção de quem sabia que cada alma carrega um mundo, e respondia com a sabedoria de quem viveu a serviço de algo muito maior que si mesmo. Um antigo seminarista, hoje padre, escreveu: "Ele não nos ensinava só com palavras, mas com o olhar. Quando nos abençoava, era como se dissesse: leve a paz, mesmo onde ela não quiser entrar." Seu legado não se resume a cargos ou missões diplomáticas. Ele deixa o exemplo silencioso de uma vida ofertada, com simplicidade, fé e coragem. E talvez, nesse instante, muitos sintam um vazio, mas também uma gratidão profunda por tudo o que ele representou. Qual foi o ensinamento mais bonito que você já recebeu de alguém da igreja? Compartilha com a gente.
E se essa homenagem tocou seu coração, curta o vídeo e ajude essa memória a seguir inspirando fé. Ele não apenas falava sobre cinema, ele respirava cinema. Jean-Claude Bernardet foi daqueles nomes que moldaram o pensamento audiovisual no Brasil. Um estrangeiro de alma brasileira que enxergava a arte com um olhar tão crítico quanto apaixonado. Cineasta, roteirista, ator, teórico, professor, sua trajetória foi múltipla, intensa e inegavelmente transformadora. Ele entendia que o cinema não era só imagem, era discurso, era identidade, era resistência. Em cada livro, em cada sala de aula, em cada projeto, Bernardet provocava reflexões que ultrapassavam a tela. Ele não queria apenas formar cineastas, queria formar consciências. Um de seus ex-alunos, hoje diretor premiado, disse com os olhos marejados: Jean-Claude nos ensinou a pensar antes de filmar, e principalmente a nunca filmar sem pensar. Sua presença era marcante, mas seu legado é ainda maior. Ele deixou ideias que continuam pulsando no cinema nacional, no roteiro, na crítica, na forma de contar nossas histórias com verdade. Hoje, sua ausência deixa um vazio, mas também uma herança viva, o compromisso com uma arte que transforma. Qual obra ou pensamento de Bernardet mais te marcou? Conta pra gente aqui nos comentários. E se essa homenagem fez sentido para você, curta o vídeo e ajude a espalhar essa história que merece ser lembrada. Alguns atores não apenas interpretam, eles marcam. Michael Madsen era assim. Bastava entrar em cena e algo mudava no ar. Sua presença carregava tensão, profundidade e uma força quase silenciosa. Com olhos intensos e voz grave, ele deu vida a personagens que jamais saíram da memória dos fãs. Seja como o Sr. Blonde em Cães de Aluguel ou no universo de Kill Bill, Madsen dominava o tipo de papel que exigia alma, não só técnica, mas longe das câmeras havia um homem sensível. Pai dedicado, companheiro de vida, apaixonado por poesia e fotografia. Seu talento ia muito além dos roteiros. Ele escrevia como sentia, com intensidade, com dor, com verdade. Um dos filhos, também ator, certa vez escreveu: Meu pai nunca fingiu ser perfeito, mas ele foi real. E isso para mim sempre valeu mais do que qualquer prêmio. Michael Madsen não foi só um rosto de filmes cultuados. Ele foi parte da linguagem crua, melancólica e visceral do cinema dos anos 90 e 2000. Sua figura permanece viva nos enquadramentos, nas trilhas, nas falas memoráveis. E talvez neste momento, milhares de fãs em silêncio estejam lembrando de alguma cena que ainda ecoa, porque artistas assim nunca saem totalmente de cena. Qual papel dele você mais gostou? Compartilha com a gente nos comentários. E se essa homenagem te tocou, curta o vídeo e ajude a manter viva a memória de um dos grandes. Há pessoas que não apenas fazem política, elas constroem pontes, defendem ideias e deixam marcas profundas na história de um país. José Junqueiro foi uma dessas vozes. Figura histórica do Partido Socialista, ele participou de decisões que moldaram rumos. Não buscava aplausos, mas coerência. Sabia que o verdadeiro impacto da política não se mede em manchetes, mas no que transforma a vida das pessoas. Foi deputado, secretário de Estado, dirigente. Mas, acima dos cargos, era conhecido pelo diálogo firme, a elegância no debate e o respeito às instituições. Entre colegas e adversários, era difícil encontrar quem não o respeitasse. Um antigo assessor revelou emocionado: O Dr. José não nos ensinava só sobre leis, ele ensinava sobre caráter. Sempre dizia: não se governa com vaidade, mas com escuta. Ao longo dos anos, esteve presente em momentos decisivos da democracia portuguesa, sempre com postura serena, mas voz firme. Um daqueles homens que sabiam o peso da responsabilidade pública. Hoje a política perde um nome, e o país, um servidor comprometido. Mas seu legado continua nos valores que defendeu com convicção: justiça, diálogo e serviço ao bem comum. Que ideia ou princípio político você acha que nunca deve ser esquecido? Conta pra gente nos comentários. E se essa homenagem tocou você, curta o vídeo e compartilhe com quem acredita na força de líderes íntegros.